Veja nesta edição os cuidados necessários na hora da construção de imóveis. Policiais rodoviários participam de cursos de capacitação em Brasília. Nova linha de crédito para deficientes é aprovada. Consumir açúcar em excesso é prejudicial à saúde. Movimento Xingu Vivo faz manifestação contra a construção de Belo Monte. Pesquisa do IBGE revela quadro social de moradias em todo o Brasil. E novo salário mínimo dará impulso à economia paraense. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, já está no ar. Nos últimos meses, a queda do abalo de estruturas de edifícios em Belém e outros estados tem deixado a população em alerta. Na hora de planejar um imóvel, é necessário cautela na construção para que o sonho não se torne prejuízo. Escolha do terreno, do projeto, planejamento da construção, assim como a legalização e a compra de materiais, são atitudes fundamentais para erguer uma obra, que seja uma casa ou prédio residencial. Para que não haja problemas no meio da obra, alguns passos merecem atenção redobrada. Tem que ter todos os projetos registrados em todos os órgãos. Um deles, CREA, outro, Prefeitura, Bombeiro, tá? Todos os órgãos ligados de fiscalização, a construção tem que estar legalizada, seja ela de que tipo e tamanho for. Avaliar as condições do solo é essencial, já que alguns espaços não comportam a construção pretendida, ou que pode gerar gastos com fundações. O principal, engenheiro civil. Depois eu poderia colocar outros profissionais da área de engenharia. Engenheiro eletricista, um engenheiro calculista de concreto, tá? Engenheiro de fundações, que também normalmente são engenheiros civis. Quer dizer, a engenharia civil tem vários ramos, o calculista, o de fundação, aí já o outro já é elétrico. Antes de construir sua casa ou negociar apartamentos em obra, pense muito bem na valorização do local. De qual estrutura dispõe hoje e qual o potencial de crescimento da região. Tudo isso mediante a documentos legais. No caso de residência, tem que ter anotação de responsabilidade do CREA, CEURB, que é a prefeitura, tá? Todos os bombeiros, se for até o caso, e tem que estar liberado para poder construir. Checar que tipo de material está sendo usado na obra de residência e apartamentos e procedência dos mesmos é de fundamental importância para a segurança de quem vai morar. Ano passado, um prédio desabou e matou 3 pessoas. Outro, uma das vigas cedeu e deixou vários moradores assustados. Na semana passada, um elevador de um prédio na Presidente Vargas despencou, fazendo uma vítima fatal. Esta semana, moradores de um prédio residencial localizado na Travessa Angostura ouviram diversos estalos. Estes são alguns exemplos de que os problemas ocasionados podem ter sido causados por falta de cuidado na hora da construção dos referidos prédios. Eu diria que é uma infelicidade, uma concentração de fenômenos que estão acontecendo. Eu diria até que a engenharia hoje ela está sendo subjugada pelo econômico. Então, estão deixando de, eu diria assim, de tomar determinadas precauções na engenharia em função de aceleração, de tocar a obra mais rápida, entregar o mais rápido possível, porque isso aí é a economia, são os recursos financeiros. A construção ilegal existe e pode trazer graves consequências para as pessoas. Primeiro tem que saber se tem um engenheiro, tá? Um engenheiro, seja ele qual engenheiro, a responsabilidade dele. No caso, construção, engenheiro civil. Primeiro, CREA, porque é anotação de responsabilidade técnica. Não tem, essa obra está irregular. Depois, as secretarias de meio ambiente, urbanismo e etc. Índios das etnias Tembé e Gavião podem participar de um vestibular especial promovido pela Universidade do Estado do Pará. O processo seletivo é voltado para o candidato que tenha concluído o ensino médio. Começaram as inscrições para o curso de licenciatura intercultural indígena, que vai selecionar integrantes dos povos Gavião e Tembé para o primeiro curso de graduação da Universidade do Estado do Pará. Para participar, o candidato tem que pertencer ao povo Tembé ou ao Gavião e ter concluído o ensino médio ou ser concluinte desse nível de ensino em 2012.
A graduação oferta 100 vagas, sendo 50 para cada grupo, e será desenvolvida em regime presencial e modular. Para o povo Gavião, as inscrições seguem até a próxima sexta-feira, de 8 às 18 horas, no campus da UEPA, em Marabá. Já para os Tembé, a inscrição será no campus da Universidade, em São Miguel do Guamá, no período de 7 a 9 de fevereiro, no mesmo horário. E a Universidade Federal do Pará divulgou essa semana o resultado do processo seletivo para povos indígenas realizado no último dia 15 de janeiro. 23 estudantes foram classificados em 17 cursos da instituição. Com o resultado, o número de indígenas na UFPA chega a 320. O resultado pode ser acessado pelo site de processos seletivos da UFPA, cepes.ufpa.br. E até ontem, 105 famílias já tinham deixado suas casas tomadas pela cheia dos rios Tocantins e Itacaiunas, na cidade de Marabá, sudoeste do Pará. Do total de famílias atingidas, 82 estão alojadas em 3 abrigos organizados pela Defesa Civil. Ainda não é possível prever as dimensões da enchente deste ano, porque o período chuvoso deve ir até o mês de maio. No ano passado, 1.300 famílias foram atingidas pelas enchentes. Para garantir mais segurança nas rodovias e reduzir o número de acidentes, policiais rodoviários participam em Brasília de um curso de capacitação para atuar no combate ao álcool e às drogas. Na região norte, o treinamento só deverá acontecer no segundo semestre deste ano. Nenhum policial rodoviário da região norte está aqui neste curso de formação sobre álcool, mas a promessa é de que a partir de agosto os agentes nortistas também sejam capacitados. Os 10 mil homens e mulheres da Polícia Rodoviária Federal serão capacitados. Nós estaremos viajando o Brasil, já temos um calendário com datas para estarmos em todos os estados brasileiros. O curso, além de promover mais segurança nas estradas, reduzindo acidentes, também quer implantar a cultura do beber e não dirigir. Então, uma forma de capacitação inclui aí educação, conscientização do policial, certo? Dentre outros conhecimentos, para ele identificar esse condutor e infrator, esse condutor que faz uso dessas substâncias. A nossa expectativa é aprimorar a fiscalização, coibir o tipo de comportamento que é dirigir sob influência de álcool, substâncias entorpecentes, e também entender todas as variáveis relacionadas a esse tipo de comportamento. Este diretor do Centro de Pesquisas em Drogas da Universidade do Rio Grande do Sul acredita que uma capacitação assim é fundamental. O policial rodoviário tem uma função muito importante nesse processo. Ele aborda o motorista em diversas situações, frequentemente ele vai ter que abordar um motorista intoxicado, e ele, ao fazê-lo de uma forma apropriada, além de passar uma informação para a população sobre a responsabilidade do motorista, também tem uma condição de poder, se for o caso, punir o motorista infrator. Nós temos nos empenhado demais dentro daquilo que nós podemos ter de condições orçamentárias para que nós possamos fazer da Polícia Rodoviária Federal um corpo de excelência. O Congresso Nacional realiza hoje a primeira sessão conjunta de 2012, que marca o recomeço oficial das atividades na Câmara dos Deputados e do Senado após 41 dias de recesso. Um dos projetos que deve ser votado neste início de ano é a Lei Geral da Copa, um conjunto de regras exigidas pela FIFA para a realização do Mundial de 2014. O ano de 2012 no Congresso terá um calendário apertado por causa das eleições municipais de outubro. Foi aprovada uma nova linha de crédito para deficientes. As pessoas com deficiência já podem pegar empréstimos de até R$30 mil com recursos de microcrédito. Pessoas com deficiência que ganham até 10 salários mínimos por mês poderão ter acesso a financiamentos de até R$30 mil com recursos do microcrédito. O Conselho Monetário Nacional autorizou que os bancos apliquem os recursos destinados a esse tipo de operação, que tem juros mais baixos do que a linha de crédito. Atualmente, os bancos são obrigados a destinar 2% dos depósitos à vista para o microcrédito, o que totaliza R$1 bilhão disponíveis. Agora, parte desses recursos poderá ser destinada para a compra de bens e serviços que ajudem na locomoção da pessoa com deficiência, como cadeira de rodas e próteses. O Conselho Monetário também estabeleceu condições para os bancos emprestarem às pessoas com deficiência com recursos do microcrédito. Primeiramente, os juros efetivos não poderão ser maiores que 2% ao mês.
Além disso, o valor da taxa de abertura do crédito não poderá ser superior do que 2% do valor total do empréstimo. As operações também deverão ter prazo mínimo de 120 dias, ou seja, 4 meses. Esse prazo pode ser menor desde que a TAC seja reduzida na mesma proporção. Para as pessoas com deficiência, a ideia é interessante. Quando eu falo na questão que a ideia é excelente, é porque ela tem alguns parâmetros. Olha, os juros não pode ser maior que 2%, não é? Vai beneficiar pessoas com deficiência, sim, mas é apenas uma parcela. Nós somos hoje 45 milhões de pessoas com deficiência. Desses 45 milhões, não é? A maioria está abaixo da linha da pobreza. Débora é atleta paralímpica. A possibilidade de usar o crédito para comprar os equipamentos que necessita também anima. Eu acho que é uma coisa muito boa. Eu, pelo menos, ganho 6 salários mínimos. Isso que já é um salário bom, né? Que eu ganho através do esporte. Mas para as pessoas que querem buscar um crescimento é bem difícil, né? Alexandre sonha em montar seu próprio restaurante. E agora, o sonho pode se tornar realidade com o crédito dos bancos. Esse crédito está saindo do Banco do Brasil, está vindo agora numa boa hora para nós deficientes, que não temos crédito no banco. O julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai delimitar o poder do Conselho Nacional de Justiça foi suspenso. Os ministros não decidiram se o CNJ pode abrir processos contra magistrados suspeitos de irregularidades, mesmo que não tenham sido investigados pelas corregedorias dos tribunais locais. O Supremo julga os artigos da resolução do CNJ, que padronizou a tramitação dos processos administrativos no Judiciário. A Associação dos Magistrados Brasileiros contestou a constitucionalidade da ação. O açúcar é um dos ingredientes mais encontrados nos alimentos industrializados, principalmente nos refrigerantes, e especialistas alertam que o excesso de consumo desses produtos pode prejudicar a saúde. Dói, mas Ademar já está acostumado. É dessa forma que há 18 anos ele monitora o nível de glicose no sangue. Sob controle. 24 unidades diárias de insulina pela manhã e outras 14 à tarde. Açúcar, nem pensar. Quando descobri que estava diabético, estávamos indo para uma festa junina, inclusive, que eu estava esperando para poder comer aquelas guloseimas doces de festa junina. E já naquele dia foi o primeiro baque, né? E não é para menos. Antes de descobrir que tinha diabetes, Ademar perdeu mais de 20 quilos em menos de um ano. Já a filha dele descobriu que tem outro tipo de diabetes e também precisa controlar a ingestão de açúcares. A minha insulina já é alta. Se eu como açúcar, ela aumenta mais ainda. Então isso vai gerando mal-estar, a gente vai tendo mal-estar por causa desse excesso de insulina. A rotina na alimentação mudou para todos em casa. A gente vai se ajudando, né? De ter que comer certinho, um vai cobrando o outro. É bom que aí a minha mãe come também direitinho, minha irmã também vai tentando buscar comer direitinho, porque sabe que já é um histórico familiar, né? Então vamos cuidar, né? Mas não são apenas os diabéticos que precisam tomar cuidado. As opções de alimentos com açúcares nos mercados é o que não faltam. A começar pelos doces. 95% da composição deles são de açúcares. Em segundo lugar, vem os chocolates, principalmente os chocolates em pó, 72%. Por isso, é preciso resistir às tentações. O excesso de consumo de açúcar pode provocar muitas doenças. Um deles é o aumento de peso. A quantidade de açúcar em refrigerantes também é elevada e preocupante. Na sua média, eles têm o que se equivale a 3 colheres de açúcar, daquela colherinha do açucareiro, de açúcar por copo. O consumo de refrigerantes por jovens acima de 18 anos aumentou sistematicamente de 2008 a 2010. A dica é dar preferência aos sucos. O açúcar é encontrado de diversas formas na natureza. A lactose vem do leite, a sacarose nas frutas, até o organismo humano produz açúcar, a glicose. Mas a pergunta é, qual a necessidade de se consumir açúcar industrial? Quase nenhuma. A gente pode usar, né, uma quantidade pequena, mas ele não é tão necessário porque já contém o açúcar que é bom para a gente nos alimentos. Para se manter saudável, é preciso buscar sempre uma boa alimentação e tornar a vida mais doce.
A superlotação nas cadeias de São Luís, no Maranhão, levou um juiz a interditar parcialmente os 3 centros de detenção provisórios da cidade. A polícia está colocando os presos em delegacias, que em São Luís não tem carceragem, apenas celas pequenas para 1 ou 2 pessoas. A Secretaria de Justiça informou que em 15 dias vai terminar uma reforma em um desses lugares e a situação deverá melhorar. E você acompanha a seguir. Movimento Xingu Vivo faz manifestação contra a construção de Belo Monte. Pesquisa do IBGE revela quadro social de moradias em todo o Brasil e novo salário mínimo dá impulso à economia paraense. Nesta quarta-feira, representantes do Comitê Metropolitano do Movimento Xingu Vivo para Sempre realizaram uma manifestação pacífica em frente ao IBAMA em Belém. O protesto foi em alusão aos 2 anos de concessão da primeira licença prévia para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Há 2 anos, o IBAMA concedeu a licença prévia para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E dentro desse período, o Movimento Xingu Vivo para Sempre já realizou diversas manifestações contra essa construção. Está aqui ao meu lado o Anderson Castro, que faz parte do Movimento Xingu Vivo para Sempre. Anderson, nessa manifestação, qual é o objetivo? Então, o nosso objetivo principal, em primeiro lugar, é mostrar que nesses 2 anos, quem tem a ganhar com a construção de Belo Monte, de forma alguma vai ser a população. Por isso que a gente está vindo, fazer um ato lúdico. Estamos trazendo um bolo para cá com algumas máscaras, Sarney, Lula, Dilma, Edson Lobão, empreiteiros e as principais pessoas que estão envolvidas nesse longo tempo com a construção da usina de Belo Monte. Para além dessa questão de mostrar que não é o povo que vai se beneficiar com esse aniversário de 2 anos da liberação da licença prévia, a gente quer tentar sensibilizar a população e pressionar o governo federal para que ele inviabilize imediatamente a construção de Belo Monte, porque aí a gente entende que tem como produzir energia por formas alternativas, que não é o barramento de rio, que não vai causar o impacto ambiental que Belo Monte vai causar, porque 50 mil pessoas vão ser deslocadas, o índice de violência aumentou em 60% e por isso a gente vem aqui mostrar a nossa indignação e dizer que os indignados do Xingu em defesa da Amazônia estão contrários a Belo Monte e a gente não vai medir esforços, se possível for, em Belém, em Altamira, onde for para barrar Belo Monte. E, Anderson, dentro desse período foram várias as manifestações contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Que alternativas o Movimento Xingu Vivo vem apresentar, mostrando que é inviável e que outras coisas poderiam ser viáveis? Tem um estudo feito por pesquisadores da USP, entre eles o Francisco Hernandes e o Célio Berman, que aponta o seguinte, se a gente repotenciar a turbina das usinas hidrelétricas já existentes, e se a gente otimizar os linhões de transmissão para evitar o maior número de perda, a gente tem como produzir energia 2 vezes mais do que Belo Monte. Sendo que Belo Monte vai ser construída e a gente vê que não é só Belo Monte, são mais de 100 usinas hidrelétricas que estão sendo previstas para barrar os rios da Amazônia. Então isso é um absurdo muito grande, porque a gente entende que a Amazônia tem um potencial biosocial muito grande e a gente tem que prezar por esse potencial biosocial e não depredar o meio ambiente. Altamira agora está na lista do município com o maior índice de devastação ambiental, não só por Belo Monte, mas pelo contingente grande de população que se desloca para lá, para a região, e por não ter moradia acaba devastando alguma área para poder construir, porque o aluguel tu pagava antes R$100, agora tu não está pagando menos de R$60, porque a especulação imobiliária agora está lá para cima. Então, esses são alguns dos elementos que a gente coloca aqui para travar uma luta na base técnica, na base científica, mostrando que a gente é contrário a Belo Monte. Muito obrigada, Anderson, por suas informações. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E o Pará receberá quase R$3 milhões para ações de combate à hanseníase e à esquistossomose. Em 2011, o estado teve uma taxa de incidência de hanseníase 3 vezes maior do que a média nacional, com quase 47 casos para cada 100 mil habitantes. O estado ocupa a 5ª colocação em números de casos e está abaixo apenas do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Maranhão. O IBGE divulgou em janeiro dados sobre as condições de vida dos brasileiros que vivem em moradias com situações subnormais. Em Altamira, a pesquisa apontou que mais de 8 mil pessoas estão nessa situação.
Dona Maria mora há quase 4 anos no bairro das Olarias. A casa simples, com poucos móveis e cômodos, abriga ela, o marido e a neta de 5 anos, que nunca foi ao médico e nem ao dentista. A família sobrevive com o salário de aposentadoria do seu Merquide e com o lucro da coleta de latinhas e papelões que o aposentado usa para fazer carvão. Tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Porque quando a madeira é boa, até que aumenta, mas quando a madeira é ruim, é pouco. E essa renda, dá para sustentar a família toda? É, com a aposentadoria, porque eu tenho pouquinho, mas vai devagar, a gente vai passando como pode passar, né? A gente não passa bem, mas a gente vai devagar até quando passa, né? Assim como a família de Dona Maria, existem outras tantas que vivem nessa mesma situação aqui no bairro das Olarias. São famílias que têm renda mensal de um salário mínimo ou até menos que isso. Como a renda do Bolsa Família, uma quantia inferior a R$ 100 recebida por muita gente. Além dessa carência, quem vive nas olarias enfrenta uma rotina difícil. Por aqui não tem coleta de lixo regular. Os entulhos são jogados em via pública. A água por aqui também é um problema. O abastecimento feito pela Cozampa, segundo os moradores, não é regular. Não é fácil não aqui, que a gente juntar o lixo, nós junta para jogar fora daqui. E nós junta no carro, não. O negócio da água é um bocado ruim para nós, porque quando tem ali, a gente pega ali, quando não tem, a gente ainda anda para colar para pegar. A mesma realidade se repete no bairro Açaizal, também pesquisado pelo IBGE. As casas em palafitas denunciam a carência de quem mora aqui. Triste situação também encontrada no Baixão do Tufi. Lixo jogado no Igarapé. Casas com estruturas velhas. A de Dona Maria Estela está quase caindo. Aqui moram ela, 4 netos, 2 filhos e o marido, vítima de 2 derrames. O aposentado não anda e nem fala mais. Passa o dia deitado neste colchão doado, assim como a cadeira de roda. A dona de casa, emocionada, diz que tem medo da casa desabar. Ela está caindo e eu não tenho condições para levantar uma. Aí aquilo me dói, eu numa situação sem eu poder fazer. É doído para a senhora como esposa, como mãe, como avó? O que eu ganho é para dar de comer a eles também. Como a senhora consegue dinheiro, dona Maria? Eu recebo esse benefício, eu compro no supermercado fiado, pago energia, que a energia daqui vem 60, vem 80, vem até 118. Aí eu pago a energia e compro a comida. Alimentação para ele é difícil eu comprar porque às vezes não dá. Nos bairros apontados pelo IBGE, o índice de criminalidade é alarmante. O resultado divulgado pelo IBGE compromete o poder público, já que se observa um abandono nesses bairros. Quando questionada sobre os projetos para estas famílias em 2012, a secretária de Promoção Social disse que não há planos porque a empresa construtora da barragem ainda não deu resposta sobre o destino dessas famílias que vivem nestes bairros que serão impactados pela hidrelétrica. Este ano teremos enchente, né? A Defesa Civil do Estado já nos informou que nós teremos enchente no nosso município e, ou seja, procurar realmente a parceria, que não sejam omissos, porque as condicionantes, elas, na assistência social nenhuma foi cumprida. Essa questão das pessoas que estão hoje nesses bairros não sabem onde vão morar, né? Serão atingidos diretamente pela barragem e não sabem para onde vão morar. Outra situação bem difícil que nós trabalhamos na assistência social, além dessas pessoas que não sabem para onde vão ser deslocadas, sabem que vão ter residência, moradia, mas não sabem que bairro, porque tem que ser um bairro, não pode ser afastado da cidade, né? Tem que ser na zona urbana, né? Então também é uma preocupação. Nós tivemos várias reuniões e nós não tivemos nenhum retorno, né, sobre essas pessoas para onde vão, onde vai ser esses conjuntos residenciais, né? Diante desse impasse entre os governos e a construtora, quem escolheu ou mora nestes bairros por falta de opção tem esperanças para este novo ano. Os pedidos são muitos, mas o principal é a saúde para enfrentar as mazelas encontradas nesse triste retrato de desigualdade social. Saúde, boa sorte, boa felicidade, né?
A Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, abriu concurso para 1.689 vagas em cursos de nível médio e superior. 1.124 delas são para contratação imediata e 565 para o cadastro de reserva. As inscrições iniciam amanhã e seguem até o dia 6 de março no site da Fundação CETAP. As provas acontecem no dia 15 de abril. E o novo salário mínimo já começou a ser pago. R$ 77,00 no orçamento representa muito para quem vivia com apenas R$ 545,00 mensais. Dona Jaci faz parte do universo de 1.400.000 paraenses que recebem um novo salário mínimo. Com R$ 445,00, a empregada doméstica sustenta as filhas, um neto e às vezes o marido. A gente se vira, né? Fiz algumas economias, a gente vai dando jeito, né? Eu compro o necessário, não gasto com besteiras e vou esticando até chegar o mês, né? Completar o mês, né? O novo salário está longe de ser o ideal, mas o reajuste de 14% é o maior da história em ganhos reais. Em 2003, o aumento representou pouco mais de 1%. De fato, é um reajuste significativo. Só para você ter ideia, o salário mínimo está crescendo quase 70% real, descontada a inflação, mas o que é dado de reajuste. Agora, ele ainda continua comprando muito pouco, né? Para um trabalhador, no caso, para um assalariado paraense, ele vai direcionar boa parte, se não praticamente 100% desse valor a mais aí para a alimentação, que sozinha leva 50% de um salário mínimo, por exemplo. R$ 77,00 representa bastante para a Dona Jaci. Em dezembro, conseguiu comprar uma geladeira. O dinheiro também ajudará a pagar as parcelas. Penso em economizar um pouco e melhorar as condições da minha família, né? Dar mais um pouco de conforto, melhorar as condições da minha casa. Cerca de 90% das pessoas utilizarão o valor a mais para o consumo, acredita o Diese. E embora o impacto na economia no âmbito nacional de R$ 47 bilhões, o assalariado tem pouco a comemorar. Infelizmente, até quando você tem a notícia do aumento do salário mínimo, os produtos, bens e serviços já a galope vão subindo e tendo suas elevações de preço. E essas elevações, na sua grande maioria, ultrapassam até mesmo o reajuste que o salário mínimo teve. Na prática, para tentar fugir um pouco disso aí, é monitorar ou tentar fazer milagre cada vez mais com orçamento, e aí, sendo salariado, a coisa complica muito mais. Porque se ele focar a alimentação nesse exato momento, para quem vai comprar, por exemplo, feijão, a carne, alguns itens básicos da nossa cesta, está levando praticamente todo esse reajuste que você teve aqui nesse início de ano. Então está muito difícil. Balé e dança contemporânea. Esses ritmos fazem parte das aulas do projeto Nos Passos da Arte. As aulas acontecem hoje e amanhã a partir das 18 horas na área livre do Sesc Doca em Belém. A participação é gratuita. Um dos objetivos do projeto é apresentar até o final do ano o espetáculo Mistérios da Amazônia, em homenagem aos 40 anos de publicação da série Visagens e Assombrações de Belém, do escritor Valcir Monteiro. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!